Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me chamo André Bittencourt e nesse workshop a gente vai falar sobre este tema aqui, perícia em incêndio, nosso workshop exclusivo para engenheiros, arquitetos e bombeiros. Nessa série de vídeos eu quero te apresentar como é o trabalho do perito judicial, especificamente em incêndio, quanto você pode se beneficiar de uma perícia nesse setor. Por quê? Por conta da quantidade de incêndios no Brasil em comparação com a baixíssima quantidade de pessoas que se habilitaram em perícia em incêndio. Você vai ter uma noção destes números. No segundo vídeo desse episódio, a gente vai verificar como você vai formatar esse trabalho e levar para a justiça. E no terceiro episódio, fecharemos com o estudo de caso real, o estudo de caso prático do incêndio, antes e depois. A maioria das pessoas que tem conhecimento em incêndio nem imagina a possibilidade de poder auxiliar a justiça, advogados, com apontamentos técnicos nesse assunto. Como assim? Auxiliar pessoas que são experts no direito e precisam de alguém que tem expertise em incêndio, perícia em incêndio. A gente vai aprofundar bastante nesse assunto no segundo e terceiro episódio. Então já fica de olho no seu e-mail para não perder os próximos episódios. Antes de entrar no conteúdo, eu quero te mostrar alguns números. Segundo o CREA, de 2010 a 2018, foram registrados novos 779.488 engenheiros. O Conselho de Arquitetura, 106.038 arquitetos, fora os milhares de bombeiros ao longo do Brasil. São mais de 800 mil pessoas e você acabou de sair dessa multidão e entrando aqui nesse workshop para se diferenciar. Eu agradeço de fato o seu comprometimento e só para te lembrar, esse convite aqui foi levado a milhares de pessoas pelo Instagram, Facebook. Pouquíssimas pessoas vieram e o mais interessante é que você está aqui. Tudo bem, nesse vídeo a gente vai verificar como que é o seu trabalho com a justiça, perito incêndio com o operador do direito. Depois a gente vai verificar as ocorrências, incêndio no Brasil e a oferta de profissionais neste mercado. Nesse cadastro aqui, vou pegar como exemplo e a gente vai fazer um contraste de profissionais cadastrados, dado a relevância, e aí o que vou te chamar a atenção para esses números importantíssimos, depois de te relacionar com o operador do direito. No segundo, a gente vai ver o documento técnico, de fato, a elaboração do laudo, como que é feito isso, e vai te ajudar até se você já for perito. E é aqui que eu quero frisar esse assunto. Se você já for perito, fique atento, porque o tempo todo eu vou fazer considerações exclusivas em matéria de incêndio, para você aumentar mais o seu leque nesse assunto e poder se capacitar e aprofundar nos seus conhecimentos. O terceiro vídeo a gente vai encerrar com um estudo de caso. E como que eu cheguei neste ponto de trabalhar com esse setor aqui, perícia em incêndio? Bom, eu me formei em engenharia elétrica e tenho especialização em segurança do trabalho. Assim como você, eu tenho um certo conhecimento de base na área de incêndio. Tenho ali noções técnicas no assunto, científicas também. E atualmente eu trabalho como perito judicial, perito criminal e assistente técnico. Eu faço perícias em locais incendiados e desenvolvo laudos nesse assunto. Mas aí que eu quero te chamar a atenção. Muita gente acha que perícia judicial é para quem é amigo do juiz ou então tem algum contato no fórum com o advogado. Eu te digo por experiência própria que eu trabalho na área de perícia judicial e não sou amigo de ninguém de secretaria, de fórum, de juiz, de nada. Mesmo assim, eu percebo nomeações como perito judicial. Não só eu, mas eu também ajudo pessoas como a Vanessa, por exemplo, a conseguir nomeações como perita judicial e aumentar as possibilidades de várias outras pessoas que se interessam nesse assunto de perícia judicial. Beleza, o fato é o seguinte, assim como você, eu comecei a estudar, buscar conhecimento de valor. Eu me desejava inserir algum setor do mercado e pesquisava muito conteúdo que pudesse me trazer resultados tangíveis, sair daquelas teorias vazias. Trabalhei na empresa Vale e nós dois sabemos que o pior de tudo é quando você investe na sua carreira, nos seus conhecimentos e não tem um devido retorno por conta da empresa não perceber o valor naquilo que você desempenha. Se você não é assim, deve conhecer alguém que está passando por isso. Eu também já tive vários dos meus dias trabalhando duro para me capacitar e ter reconhecimento por parte do mercado. A gente sabe que a maior parte dos cursos de capacitação, especialização, cursos na internet, cursos diversos, são mais do mesmo, teorias vazias e
muita gente tem a percepção de perda de tempo. Difícil você emplacar um que pode te ajudar. Depois de muito tempo perdido, eu decidi pegar a firma na área de incêndio, por causa de ter relação com a minha formação de base. Assim como a sua, eu tenho um conhecimento pretérito. Eu demorei muito para conseguir conhecimento nessa área. Tive que importar vários livros de perícia em incêndio. Tem vários livros aqui que eu tive que batalhar e verificá-los com a realidade do Brasil. Aqui eu quero compartilhar um pouco desse conhecimento com você que se comprometeu a entrar nesse workshop. E eu tenho certeza que alguma coisa vai trazer para você de relevância, vai mudar a sua percepção com relação ao incêndio. Então vamos trabalhar, porque tem muita coisa boa para a gente poder aprofundar nesse assunto aí. Vamos começar nessa série de vídeos, no primeiro vídeo, a ver como o trabalho do perito incêndio é uma oportunidade para você. Na figura de um perito judicial, de um perito assistente técnico, vou explicar tudo isso. Para quem não sabe do que eu estou falando, vai ficar mais claro aonde eu quero chegar. Primeiro, eu quero falar da sua relação com o operador do direito. Aqui, no caso, é a figura do juiz, o juiz de direito das comarcas, dos tribunais. Esse juiz de direito ele precisa ser assistido por um perito que chama-se perito judicial. Aonde que está previsto isso, André? Está previsto no Código de Processo Civil, artigo 156. O que fala ele? O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Aqui no caso, conhecimento técnico ou científico em quê? Incêndio. Ele é expert no direito, ele é perito no direito. Só que quando tem lá um processo rolando e precisa de alguém que domina um assunto fazer um parecer para ele, fazer uma conclusão, o juiz ele vai ser assistido por você que tem um domínio no assunto e se habilitou aonde? Os peritos serão nomeados em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. O parágrafo 1º do artigo 156 já fala isso, que o juiz ele vai tomar nota do perito de acordo com o cadastro em que vários especialistas estão cadastrados. Aqui a gente vai ver no final da apresentação deste vídeo um exemplo de cadastro especificamente incêndio. Aí aqui eu vou quebrar um mito já, aproveitar para quebrar um mito do pessoal. Ah, André, mas a perícia em incêndio ela é feita só por um perito criminal que vai até o local, faz a perícia em incêndio. Como que eu vou fazer uma perícia em incêndio? Aí eu te pergunto, você acha que o Estado ele tem uma quantidade de peritos criminais para fazer perícia em incêndio em todo tipo de incêndio que acontecer? Você acha que a disponibilidade, a oferta de peritos, que na maioria das vezes o perito criminal ele faz perícia de várias naturezas diversas, você acha que tem uma quantidade, uma oferta para fazer em todo quanto é incêndio? Todos não. Então, tem uns casos que não há essa perícia pelo perito servidor público e a pessoa quer jogar isso no processo, ela quer jogar isso na justiça. E às vezes a pessoa tirou foto, ela está processando a outra pessoa por causa daquela matéria do incêndio ali. Então vai para a justiça fotografias, vídeos, depoimentos, vários documentos, e aí o juiz com isso tudo precisa de uma análise daquele material por conta de alguém que domina o assunto, por conta de um perito, no caso. Aí ele vai chamar aqui no cadastro uma pessoa que informou habilidade neste assunto. Fotos, por exemplo, o perito tem que dar uma conclusão sobre o assunto, uma conclusão técnica. Então, várias perícias vão para a justiça e não são passadas por uma perícia do servidor oficial. As perícias justamente precisam de um perito judicial. Tanto é que está previsto aqui no artigo 156. Volume de processo na justiça precisa justamente deste corpo de profissionais para poder assistir o juiz, porque o juiz ele não é expert no direito. Então, por vezes, várias ocorrências, vários processos que tenha como base alguma matéria relacionada a incêndio, o juiz vai precisar de você. Por isso que isso é uma oportunidade, para você justamente fazer esse link. Você, o juiz e a natureza, que é o conhecimento técnico científico em incêndio. Onde mais que isso é interessante? Continuando aqui no próprio Código de Processo Civil, a gente tem aqui, incumbe as partes. O que são as partes? O processo está lá correndo na justiça. As partes,
por exemplo, autor e réu. E nisso tem um advogado. O advogado, ele está na parte do réu e está na parte do autor, por exemplo. Só que o advogado, assim como o juiz, ele é perito no direito, ele é expert no direito, ele não domina a parte de incêndio, assim como um perito em incêndio. Então ele precisa de você, precisa de um expert para poder assisti-lo e apresentar um parecer, na verdade, apresentar um parecer para o juiz. E também incumbe a parte indicar assistente técnico, que é o perito assistente técnico, perito que vai prestar uma assistência na matéria técnica de incêndio e apresentar quesitos. Outro caso, tem um processo aqui que um perito criminal fez uma perícia de incêndio, só que a maioria dos peritos criminais não se especializam na matéria de incêndio, tanto porque você tem que importar livro, é um conhecimento caro, denso, envolve muitas nuances. Então tem vários peritos que não têm muita capacidade técnica e apresentam trabalhos carentes de elementos. Então o advogado te contrata para você apresentar quesitos. O que são quesitos? São perguntas. Perguntas que pode embaraçar, na verdade, ali aquele trabalho, ou na verdade perguntas para poder ter mais esclarecimento daquele trabalho que foi feito. Então uma outra ponta aqui que você pode trabalhar. E aqui, como que você pode fazer esse link? O anterior, esse aqui do juiz, eu vou falar no final desse vídeo. Este, de você com um advogado, por exemplo, esse site aqui já tem um exemplo. Você coloca a formação e incêndio, a sua cidade, você vai discriminando o que você é expert. Então, o advogado, ele com as dúvidas dele, ele vai recorrer a esse cadastro de assistente técnico e vai entrar em contato com você. Outro aqui, o Asperjude. Asperjude ainda convido você a olhar os honorários. E aqui você coloca a sua formação, o número do perito, é a mesma coisa, um cadastro de busca de peritos. E vamos verificar a relevância dos incêndios no Brasil para poder fazer também um outro link. Em 2017 foram contabilizadas 724 ocorrências de incêndio estruturais. O Instituto Sprinkler Brasil não contabilizou os incêndios ocorridos em imóveis residenciais. Observou-se que a maior parte foi em lojas, shopping centers, supermercados. Se você pegar a parte residencial, incêndios diversos, esse número ainda vai passar da casa dos 4 dígitos. Aqui um incêndio em um estabelecimento comercial e nessa parte diz que o Instituto, em 2015, configurou o Brasil como o terceiro país com maior número de óbitos. Você verificar também a importância deste tema, né? E aqui a carência da perícia incêndio, a gente vai verificar números assustadores, que é um cadastro de incêndio, cadastro de perícia judicial. E aqui fica o para casa para você antes de você entrar no próximo vídeo. Acessar este site, tranquilo o endereço do site. Aí você vai lá em lista de peritos, aí você vai digitar Ctrl F, aí você digita incêndio, Ctrl F incêndio. Você vai encontrar 19 profissionais, o número de ocorrências vai ser mais que 19, porque no mesmo profissional você tem lá formação e especialidade da perícia. Aí a pessoa às vezes coloca incêndio nos dois, mas se você filtrar, com a palavra incêndio, você vai encontrar 19 profissionais. Aqui o exemplo que eu falei, no mesmo profissional ele colocou aqui incêndio de um lado e incêndio do outro. Mas, linha a linha, 19 profissionais informaram conhecimento em incêndio. Aí você verifica mais ainda que dos 2.670 peritos judiciais cadastrados neste modelo aqui, por exemplo, neste tribunal modelo, dos 2.670, 19 informaram incêndio e dos 19, 6 informaram perícia incêndio. Aqui no caso aqui, perícia incêndio informado pelo perito judicial. Então faz só uma comparação aqui do número de peritos. Quem diz que tem formação técnica, tem capacidade, habilidade nesse assunto, com o número de ocorrências do Brasil. E em 2015, né, que foi o último dado lá do nosso instituto, deixa eu ver aqui, 2015, terceiro país com maior óbito. A partir daí eu quero dizer para você
uma área importante, só para poder abrir um pouco a sua visão e colocar uma ideia na sua cabeça com relação a isso. Então vamos lá, vamos continuar e ter muito mais conhecimento para a gente poder trabalhar. Olha, infelizmente o nosso tempo está terminando, eu preciso finalizar por aqui. Nesse vídeo a gente viu o perito em incêndio com relação aos operadores do direito e a oportunidade para você com relação aos números, às estatísticas. Muito interessante, né? Pois bem, eu quero te dizer que no próximo vídeo a gente vai formatar um documento que vai para a Justiça e até lá me manda um e-mail, diz o que você está achando, as suas dúvidas, qual que é a sua percepção deste trabalho, desse workshop. Eu vou ler cada um dos e-mails e fazer o possível para responder todos eles. Então fique de olho que eu vou te aguardar no próximo encontro.